uma vez que você construiu o seu roteiro, e você agora é o diretor do filme, recebeu o roteiro de alguém, a primeira decisão, na minha opinião, mais importante é o cast do filme. Quem você vai escolher para fazer cada personagem. Isso aí é vida ou morte para o diretor. Errou o casting, você tem um problema. A escolha do casting é mais importante do que a direção do ator durante o filme. Essa ideia de que o diretor vai ensinar o ator a atuar para aquele personagem enquanto ele filma é wishful thinking, é acreditar em fada madrinha. Não vai. Você tem que ter o ator certo para aquele personagem e o ator que tem a capacidade de... Por exemplo, se o seu personagem é um personagem que nunca muda de ideia, é o Tom Cruise no Mission Impossible, o Tom Cruise é o personagem certo para isso. Ele é certo, porque os personagens do Tom Cruise sabem quem eles são, sabem o que eles estão fazendo, ele sabe fazer isso. É o tipo do ator que faz isso. Se você botar um ator que é um ator que tem dúvidas existenciais, para fazer um personagem que tem que saber exatamente quem ele é, provavelmente você pode fazer um miscasting, né? Então, a primeira coisa que o diretor tem que fazer é entender quem é o personagem e achar o ator certo. Como é que acha o ator certo? Você manda o roteiro olhando os filmes que eles fizeram antes, conversando com o ator, você manda o roteiro para o ator. Quando você encontra com o ator pela primeira vez, você começa, em vez de você ficar dizendo, eu acho um erro o diretor, querer sair dizendo para o ator o que ele quer, antes do ator falar o que ele viu no personagem. Se o diretor sai dizendo para o ator o que ele quer, ele já perdeu uma chance de avaliar se aquele ator vai funcionar ou não para aquele personagem. Então, eu normalmente, por exemplo, mandei o Tropa 1 para o Wagner, a gente teve uma conversa com o Wagner e eu fiquei perguntando para o Wagner, como você vê esse personagem? Wagner vai construir esse personagem? Eu vou falar com os caras do BOPE, eu vou blá, 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 blá. O jeito que o Wagner falou comigo, e a observação que eu fiz de que o Wagner era um ator estupendo, sim, o Wagner não deixa nada a desejar em relação a Samuel Jackson, Gary Oldman, Michael Keaton e outros atores que Rosamund Pike. O Wagner é top notch no mundo de ator. E eu já sabia disso, porque eu já tinha sacado isso. Quando o cara falou comigo como ele construiu o personagem, eu já sabia que o Wagner ia acertar as cenas. Eu não tenho que dizer mais muito para o Wagner nas cenas. Mais importante para mim o Wagner saber quem ele é, quando ele vira o Nascimento, do que eu ficar dando detalhe para ele na cena. Eu tenho que ter o ator que sabe o que ele vai fazer e deixar o ator com liberdade criativa. Porque se eu ficar interferindo no que o ator faz o tempo inteiro, o Wagner não é mais o Wagner. O Wagner começa a ser eu interferindo com o Wagner. E aí eu perco alguma coisa de fundamental. Ninguém consegue dizer para o Marlon Brando o que ele vai fazer naquela cena. Não vai dizer. A minha escola de direção é essa. Eu vou procurar o ator certo para aquele personagem. O André Ramiro nunca tinha atuado na vida dele. Mas ele morava numa favela, ele tramitava na Zona Sul, ele vendia ingresso de cinema, ele fazia música, ele tinha o que um policial do tipo do Batista teria. Ele tinha imbuído na persona dele aquela raiva pelo cara da burguesia. E eu conseguia transportar aquele cara que nunca tinha atuado para ser aquele personagem, no caso, o personagem que tinha o arco principal do filme, o cara que estava sendo transformado pelo Rio de Janeiro, ou pelas contradições do Rio de Janeiro. Algumas vezes, a gente deu em cenas que, embora ele conseguisse, ele fazia muito melhor as cenas em que ele estava com raiva do burguês, a cena da escola, lá da PUC do debate, eu não precisei falar nada para ele. Ele caiu ali, ele pegou os diálogos, ele matou a pau. A cena do cara do BOPE dando esporro. Agora você quer um policial, isso era muito bom. Tinha algumas cenas de romance e tal, que era mais difícil para ele. Aí nessa hora, entra o diretor dirigindo a cena, sendo bem específico, usando certos truques de direção. Tipo, uma coisa que eu fazia de vez em quando, eu ia na Fernanda, que estava contracenando com o André Ramiro, e mudava o diálogo.
ela falava uma coisa completamente diferente, que queria dizer a mesma coisa. Aí ele respondia de outro jeito e aí virava natural, assim. Você tem que ter no seu toolkit de diretor esses truques para salvar o ator quando ele não está na direção certa. Tem certos atores que são brilhantes. O Tom Cruise é um ator brilhante. Não tem como não dizer que o Tom Cruise não é um ator brilhante. O Samuel Jackson é um ator brilhante. Esses atores, eles trazem muito de quem eles são, da personalidade deles, para dentro do personagem. Então, por exemplo, quando eu fui dirigir o Samuel Jackson no RoboCop, eu nunca tinha trabalhado com o Samuel Jackson, eu tinha ele por 3 dias, num cenário super complicado, que eu montei junto com o Lula Carvalho, o fotógrafo, com várias câmeras que corriam, que a gente conseguia programar, e o primeiro assistente de direção já tinha trabalhado com o Samuel Jackson. E o cara me tocou o terror, falou assim, o Samuel Jackson, você tem que saber exatamente o que você vai fazer, porque ele vai chegar preparado, se você não falar para ele o que ele vai fazer, ele vai começar a bater cabeça com o cara, e não sei o que lá e tal. Então eu sentei lá com o Lula e montei exatamente o que ia acontecer. O Samuel Jackson, e todo mundo me disse, você não vai conseguir mudar as falas dele nunca mais. Ele vai falar o que está lá. E ele vai interpretar Samuel Jackson. Então aquele personagem tinha que caber o Samuel Jackson naquele personagem. A gente voltou e reescreveu o personagem para o ator. Às vezes, você tem um ator tão bom que você vai, no seu casting, você vai pegar aquele ator e mudar o seu personagem sem estragar a sua história para ser daquele ator. É um negócio que vai nas duas direções. Aí quando chegou lá, eu sabia exatamente o que eu ia fazer. Eu virei para o Samuel Jackson e falei, olha, você vai olhar para essa câmera aqui e vai falar isso. Aí você vai andar para cá, vai virar, essa outra câmera vai chegar. Quando eu falei isso para ele, o cara ficou super feliz. Ele foi lá e arrebentou todos os takes. Na hora que parou o almoço, eu fui lá e fiz o que todo mundo falou que era impossível fazer. Você pode mudar essa fala assim, assim, assim? Como ele tinha visto que eu sabia o que eu queria, ele mudou a fala. Não teve problema nenhum. Para o horror do estúdio, que não queria que eu mudasse a fala, mas ele mudou a fala. Já, por exemplo, o Michael Keaton é um ator diferente. O Michael Keaton é um cara que ele oscila durante um dia. Então, por exemplo, eu posso passar... ele pode me dar 4 takes ruins e me dar o melhor take daquela cena. Mesmo que ele esteja contracenando com o Gary Oldman, ele pode me dar um take tão bom quanto o do Gary Oldman, que é, talvez, ele com o Wagner, os melhores atores com quem eu trabalhei. Ele, o Wagner e o Rosamund Pike, eu diria. Mas o Michael, ele é um cara que ele pode ratear no começo do dia inteiro. E aí ele te dá aquela cena incrível, ele te dá 3 takes incríveis. Você tem que virar o set e pegar ele. Quando ele começou a funcionar, você tem que filmar ele. Então é um ator que você tem que ficar ligado o tempo inteiro. Diferente do Samuel Jackson. O Samuel Jackson vai te dar todas as cenas perfeitas. O Wagner também te dá as cenas todas perfeitas. O Wagner tem mais range, ele muda muito mais que o Samuel Jackson. Mas ele vai te dar tudo bom sempre. O Michael não. O Michael vai te dar 5 takes ruins e 3 takes incríveis. Eu tenho uma história legal do Michael, que o John Lasher estava fazendo o Birdman, enquanto eu estava filmando o Michael no RoboCop. O Michael veio para mim e falou, você conhece o Iarritu? Você acha que eu devo fazer o Birdman? Eu falei, cara, vai fazer o Birdman correndo. É sensacional. E o Lasher me ligou, você consegue liberar o Michael? Porque eu tinha prioridade no Michael. Eu falei, consigo, vamos fazer um esquema aqui que o Michael... tal. Quando terminou a filmagem do Birdman, o John Lasher virou para mim e falou assim, cara, graças a Deus você deu o Michael, ele arrebentou. Mas o meu filme era plano sequência. Você tinha que ter me contado que o Michael Keaton fazia umas cenas que ele demorava para funcionar. Você não me perguntou nada, que deu um trabalho enorme. Porque num plano sequência você tem que filmar a cena inteira. Então o cara ratear no meio da cena volta para o começo. Isso, você tem que entender também o tipo do ator com quem você está trabalhando e às vezes mudar o roteiro para caber naquele ator. Um outro problema agora do ponto de vista de direção vamos dizer, eu estou trabalhando com o Gary Oldman, eu estou trabalhando com o Wagner, eu estou fazendo uma cena. O primeiro take, eu deixo o ator fazer livre. E muitas vezes eu
eu marco a posição do ator de forma vaga e digo para o câmera, para o operador da câmera, em vez de eu dizer para o operador da câmera, para o ator, aparece, a câmera vai estar aqui, eu meio que deixo o ator andar para onde ele quer e digo para a câmera o seguinte: quando o cara falar essa frase, eu quero que você esteja na arma. Aí o câmera, isso é uma coisa peculiar minha, o câmera não sabe quando ele vai falar aquela frase, porque eu não marquei ele precisamente. Então a câmera pode chegar um pouco antes ou um pouco depois. E isso dá a veracidade de um filme como Tropa de Elite, por exemplo. Já é uma técnica de usar a câmera, mas para mim, eu não preciso marcar o ator, eu tento não marcar o ator de forma precisa. Eu já deixo ele com uma certa liberdade de onde ficar no mise-en-scène. Isso é o número 1 que eu faço. Às vezes, porque eu dou essa liberdade para o ator no começo das cenas, às vezes o ator ou a cena começa a ir para um lugar que eu não quero. Aí eu tenho que interferir, eu tenho que parar e falar: olha, esse take aqui não ficou bom e vamos fazer de novo. Às vezes, algumas vezes isso é uma saia justa, mas para mim nunca foi. Eu nunca cheguei para o Gary Oldman, ou para o Michael, ou para o Wagner, e falei: olha, vamos fazer assim, e eles viraram para mim e falaram: não quero fazer assim. Nunca aconteceu isso comigo, não tenho essa experiência. Rosamund Pike, Daniel Bru, todos os atores famosos que eu trabalhei, não me deram trabalho nenhum com relação a isso. Eu não tenho a experiência do ator que não quer fazer a cena. E eu acho que é porque eu dou liberdade para o ator construir o personagem. Então o cara está dentro daquela construção e eu estou ajustando a construção que ele já fez. Às vezes eu improviso cena. Tem várias cenas no Tropa de Elite, 1 ou 2, que eu mudei totalmente a cena. A cena era sobre uma coisa, eu mudei para outra no set, para caber com o que o ator estava fazendo. Então o cara sabe que eu estou jogando no time dele. O ator quer aparecer bem na cena. Se você estiver levando ele para uma posição em que ele acha que é bom para ele, ou que ele acha que pode melhorar o personagem dele, o cara vai com você. Não tem esse estresse. Eu tive alguns exemplos disso estranhos na minha carreira. O mais estranho dele foi com o Pedro Pascal, no Narcos. O Pedro Pascal tinha uma cena em que ele está fazendo sexo com uma prostituta, que é informante dele. Isso é no episódio 2 do Narcos, primeira temporada. E eu rodei a cena, dei umas posições mais ou menos pro Pedro e tal. Rodei a cena e a cena ficou maravilhosa. Aí eu rodei a segunda vez, aquela cena era decupada, não era um plano só, tinha vários planos. Eu fui fazendo os planos, fui montando a cena e aí eu acabei a cena. A gente parou para jantar e o Pedro Pascal me chamou num canto e falou: eu não estou entendendo quem é meu personagem. Eu tinha deixado o Pedro solto, porque eu achava que ele sabia fazer aquele personagem. O Pedro é latino, o personagem é um policial malandro, do DEA e tal. E ele sabia fazer, ele fez o personagem perfeito, mas ele veio para mim e falou: me explica melhor o personagem. Ainda tinha um pedaço da cena que eu tinha que fazer. E aí eu fiquei numa sinuca de bico, porque eu pensei: se eu explicar o personagem para ele, talvez ele não faça o que ele fez antes. E o que ele fez antes tá ótimo. Eu não quero explicar esse troço para você, para o Pedro. Falei: Pedro, eu posso te explicar o personagem depois da cena? Aí o cara falou: mas depois da cena eu já fiz a cena. Exato. Eu quero que você faça a cena sem saber quem é o personagem, do jeito que você está fazendo. E depois da cena eu explico o que é. E aí o cara fez o resto da cena perfeito. Depois da cena ele veio falar comigo. Eu falei: cara, eu vou te explicar no próximo dia de filmagem. Eu fui enrolando ele, filmei o episódio inteiro e nunca expliquei para ele o que era o personagem. E ele fez perfeito.